Paulo Hartung vai falar sobre a visão política de como recuperar o crescimento e o emprego no Brasil. Eu vejo a evolução da crise pandêmica em 3 fases aqui no Brasil. Nós estamos entre a primeira e a segunda. A primeira, combatendo o vírus, melhorando o sistema hospitalar brasileiro, salvando vidas. E a segunda, que começamos a discutir da saída do isolamento, com todas as dificuldades enfrentadas por todos os países. As medidas emergenciais foram tomadas pelo governo para tentar aliviar a crise do setor privado, das empresas, dos menos favorecidos. Alguns países começam a preparar a terceira fase da recuperação da economia, que vai depender de como forem implementadas medidas internamente para preparar essa terceira fase e a evolução da economia global. A ideia no nosso encontro de hoje é concentrar a nossa discussão nessa terceira fase. Qual a sua visão, Paulo, sobre como o Brasil deveria enfrentar os desafios internos e externos nessa terceira fase? Como o governo e o Congresso poderão atuar até o fim do ano para examinar e aprovar as reformas e medidas necessárias para criar condições para a volta dos investimentos internos e externos? Também, quais as implicações econômicas e políticas dessa crise? Qual o papel do Estado e a área social? Como enfrentar a crescente desigualdade tão exposta nessa crise? Quem vai pagar a conta? As projeções no exterior são muito complicadas, né, para 2020 e 2021. Crescimento negativo de mais de 10%, uma recessão profunda e demorada. Aparentemente, o novo normal vai estar longe da situação que temos hoje. Sem esquecer, você como político, sem esquecer que este ano teremos eleições municipais e no ano que vem estaremos em período pré-eleitoral das eleições municipais. O programa, então, vai ser voltado mais para os aspectos políticos da crise e nós vamos ouvir a opinião do Paulo Hartung. Qual a sua visão sobre tudo isso? No final, se tiver tempo, teremos perguntas que passaremos ao nosso convidado de hoje. Por favor, Paulo. Inicialmente, o meu boa tarde ao nosso querido embaixador Rubens Barbosa, a todos também que estão participando desse diálogo, né, em torno de questões de interesse do nosso país. Eu vou tentar ser rápido para que a gente não tenha um monólogo, mas estabeleça um diálogo que eu acho muito útil em qualquer circunstância, particularmente uma circunstância complexa como essa que está vivendo o país e o planeta. Eu acho que é importante passar rapidamente pelas 2 primeiras fases que o nosso embaixador trabalhou. Quer dizer, a primeira fase de um elemento importante da travessia da crise, né? E aí eu acho que essa primeira fase, o foco central é salvar vidas, e por isso faz todo sentido, mesmo num país endividado como o nosso, mesmo num país que foi apanhado por esta crise com economia frágil, né? Faz sentido a ampliação de gastos na saúde, no Sistema Único de Saúde, que é a estrutura federativa que nós temos a organizar a contraprestação de serviços de saúde no nosso país. Faz sentido também, além dessa prioridade que eu considero assim, prioridade absoluta, salvar vidas, nesse elemento de travessia, faz sentido também buscar salvar empregos, empresas, atividades econômicas
nessa ação de primeira fase. Eu estou indo dentro da organização que o Rubens nos apresentou. Evidentemente que as boas travessias nas diversas crises que vivemos no mundo, ou que estudamos, né, elas contemplam também um olhar para a saída da crise e para o pós-crise, né, que aí a gente trabalha as duas outras etapas que o nosso embaixador apresentou, né? E esse é o nosso desafio nessa conversa, né? Queria fazer uma observação, Rubens, que assim, a crise começou do outro lado do mundo, nos deu um tempo. Em gestão, e particularmente em gestão de crise, tempo é um elemento precioso, né? E eu quero registrar que nós não usamos bem esse tempo, né? Então, assim, nós poderíamos ter nos preparado de uma maneira mais robusta para enfrentar esse desafio. Não o fizemos, né? Então, assim, a primeira etapa ela está transcorrendo, mas eu ouso dizer que nós não estamos nos saindo bem nessa primeira etapa. O que falta, né? Falta coordenação, falta exercício de liderança, né? Quer dizer, quando você tem uma crise, você tem que desenhar rapidamente o que é a natureza dessa crise. E, a partir daí, sabe, liderar, criar uma estrutura para trabalhar a travessia da crise e assim por diante. Precisa de muito diálogo, né? Um país como o nosso, um país que tem sua estrutura democrática, federativa, precisa de muito diálogo, de muita conversa, quer dizer, precisa de um movimento que una o país, né? Infelizmente, o que não aconteceu até agora. Isso não é uma crítica, isso, na verdade, é um tensionamento de um brasileiro que torce para que, em algum momento, nessa primeira fase, isso aconteça, né? Quer dizer, para sair da crise, nós estamos vendo aí exemplos interessantes mundo afora. Eu vou citar o da Alemanha, mas são muitos exemplos bons, com protocolos muito bem feitos, né? Para que, mesmo ainda convivendo com o vírus, porque nós não temos o remédio, não teremos no curtíssimo prazo uma vacina, então vamos ter que conviver com o vírus, e essa convivência requer um protocolo. E nós já temos experiências no mundo que eu acho que ilumina um bom caminho para o Brasil, né? E aí eu entro no ponto central, que é o terceiro item e é o principal que o embaixador propõe à conversa. Quer dizer, como é que a gente faz para sair dessa crise de pé, né? Com energia suficiente para promover o crescimento do país, a geração de emprego, a retomada da renda no país, enfim, para ter uma saída exitosa dessa crise, né? Aí eu queria remeter a um bom artigo que há coisa de 17, 20 dias foi escrito pelo Henry Kissinger, que trabalha essa ideia. Trabalha a ideia da travessia da crise, da saída da crise e do pós-crise, né? Então, assim, eu acho que esse é um outro esforço que nós precisamos fazer. É possível que, durante a crise, a gente consiga implementar medidas que dê tração ao país no pós-crise? Eu acho que absolutamente, né? Evidentemente que eu volto ao ponto inicial, precisa corrigir lá atrás, precisa de coordenação, precisa de exercício de liderança, precisa de diálogo
do Executivo com o Judiciário, com as duas casas do Congresso Nacional, precisa de um diálogo do Executivo Nacional com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade de uma maneira geral. Então, partindo desse princípio, que no curso das próximas semanas, em algum momento, a ficha vai cair, essa é a minha torcida, tendo uma liderança, é possível que, no transcorrer da travessia, a gente implemente um conjunto de medidas que vão dar tração, energia para a saída da crise. Eu queria já entrar direto nessas medidas, para que depois a gente possa conversar. Tem medidas que já estão lá no Congresso, né? Uma delas ganhou muito destaque, né? Na verdade, a pandemia ela escancarou esse problema no nosso país. Quer dizer, está no Congresso a tramitação de um novo marco regulatório na área de saneamento. Quer dizer, quando a prescrição foi o distanciamento social, quer dizer, quando a estratégia de saúde foi o distanciamento social, uma questão foi levantada imediatamente, quer dizer, o distanciamento social e novos hábitos para a população, hábitos de higiene, vão requerer renda para que os pobres do nosso país tenham acesso a produtos de higiene. E esse debate, ao evoluir nessa direção, ele encontrou um outro obstáculo, que é a falta de água tratada na casa de milhões de brasileiros, né? Quer dizer, um país que tem assim uma posição diferenciada em termos de mananciais de água doce, mas a sua população, assim, eu vi isso em Manaus. Eu visitei a periferia de Manaus e visitei uma cidade que é ancorada num enorme manancial de água doce e que a sua população periférica tem dificuldade de acesso à água tratada. Então, assim, a pandemia ela descortinou uma realidade de brutal desigualdade social no nosso país, de baixíssima mobilidade social, e colocou luz num problema que nós temos como resolvê-lo. Isso é que é importante, né? Está no Congresso o novo marco regulatório, e se ele for votado e trouxer segurança jurídica para o setor, nós podemos atrair investimentos robustos e, na construção desse setor, eu me refiro a redes coletoras de esgoto, estações de tratamento de esgoto, tratamento de água, distribuição de água. Todas essas redes e todas essas estações são obras que mobilizam muita mão de obra. Tudo que nós precisamos, aliás, já precisávamos antes da pandemia, quando tínhamos mais de 12 milhões de brasileiros desempregados no país. Então, assim, esse é um setor que pode ajudar a criar uma atração na saída da crise, né? Com investimentos, geração de emprego, ajudando a economia de novo, a readquirir dinamismo. Está no Congresso Nacional, nada impede que, durante a própria travessia dessa crise que nós estamos vivendo, medidas como essa possam ser votadas. Tem um outro projeto importante no Congresso Nacional, que é a PEC do Pacto Federativo. Na verdade, tem a PEC do Pacto Federativo e a PEC emergencial. As duas operam na mesma direção, que é criar uma caixa de ferramenta para que os gestores dos governos subnacionais, estados e municípios, possam ter capacidade de gestão das suas respectivas receitas e despesas. Então, assim, esse é um assunto que, evidentemente, pode ser tratado, porque, no momento em que nós estamos, de novo, suspendendo o pagamento de dívidas de Estado e alguns municípios, por decisão do Supremo inicial, e agora nesse plano de auxílio aos estados e municípios,
No momento em que nós estamos repassando recursos da União para estados e municípios, é importante que essa crise, que é uma crise recorrente no nosso país, ela possa ser estancada, né? Isso só vai acontecer se os gestores tiverem ferramentas adequadas para esse trabalho. É possível também, meu querido embaixador, que nesse processo de travessia a gente possa cuidar de um setor, aí eu estou falando de maneira ampla, que tem um grande potencial de atração de investimentos para o nosso país, que é o setor de infraestrutura. Saneamento é infraestrutura também na área social, mas eu queria falar da infraestrutura de uma maneira geral, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, transmissão de dados, enfim, esse enorme setor que tem uma grande carência no país e que pode ser um imã a atrair investimentos, desde que nós consigamos melhorar os marcos regulatórios no país, ter uma estrutura de segurança jurídica que permita atrair esses investimentos. Então, assim, isso são ações, são passos que nós podemos organizar durante essa travessia que nós estamos enfrentando. Então, assim, eu vou parar por aqui para a gente poder conversar, que é a minha ideia de um diálogo próprio para esse espaço que nós estamos agora conversando. Sim, eu acho que nós temos tarefas emergenciais na travessia, e a principal delas, eu vou voltar a dizer, é salvar vidas, investimento no Sistema Único de Saúde, equipamentos, pessoal e assim por diante. Nós temos uma tarefa geral, que é melhorar a coordenação no nosso país, melhorar a articulação, melhorar o exercício da liderança no país, e nós temos a capacidade de, simultaneamente, e volto a dizer, nos manuais, as boas travessias, também contemplar um olhar para o futuro, né? De olhar para o futuro e mexer pedras nesse dia a dia que permita um passo mais sólido no pós-crise. Se a gente não cuidar, o país vai sair literalmente mal dessa crise. Eu costumo dizer, vai sair de joelhos dessa crise. Se a gente cuidar, é possível que o país saia de pé e tenha condição de voltar a prover oportunidades para os seus filhos. Eu acho que esse é o bom cenário e é o cenário que a gente deve tensionar por ele. Até porque, quando o embaixador me pede uma visão política, se tem uma visão política para uma hora dessa, embaixador, assim, na verdade, suprimir as disputas políticas. Essa é a boa política numa crise dolorosa e difícil como essa que a humanidade está passando. Então, assim, é suprimir as disputas políticas, buscar campos de convergência. Na verdade, assim, a imagem ideal que nós deveríamos perseguir no país é uma mesa redonda onde os líderes maiores, onde as autoridades maiores se sentassem e pudessem unir a ação em torno de objetivos bem focalizados para que a gente cumpra essas duas missões. Cumpra o emergencial salvando vidas, salvando empregos, salvando empresas, e, ao mesmo tempo, consiga ter força para olhar para o futuro e fazer mudanças que permitam esses saltos. Imagina se a gente, numa hora dessa, coloca para frente mudanças, por exemplo, na estrutura do setor público brasileiro. Se a gente encara essa reforma de recursos humanos, que a gente chama de reforma de RH, moderniza o setor público, tira o pé do setor público da vida analógica e coloca na vida digital. Uma outra coisa que ficou
patente nessa crise. Se a gente consegue, numa hora dessa, suprimir um pouco das dificuldades e moderniza esse sistema tributário que é tão disfuncional no nosso país e tão pouco compreendido, principalmente pelos estrangeiros que querem investir no país. Então, eu torço para que a gente consiga se organizar, cuidar do emergencial e ter força e energia para cuidar do futuro, para que a gente possa sair de uma maneira positiva de uma crise tão dura, tão dolorosa, tão sofrida como essa que o Brasil está passando e que o mundo está passando. Eu paro por aqui para a gente poder conversar sobre o tema nosso embaixador. Obrigado pela sua apresentação. Realmente, os desafios que o Brasil vai enfrentar são gigantescos. A gente esquece, quando a gente começa a discutir esses problemas, que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, um país com grande população, com grande território, e que há percepções externas sobre o nosso país, né? Se nós não implementarmos essas reformas, essas medidas que você mencionou, o risco que nós corremos é de que o Brasil, o governo, sobretudo, vai ficar paralisado, porque a crise, como nós estamos vendo pelos exemplos da Europa, lá nos Estados Unidos, mesmo na China, que já saiu, já está na terceira fase, está começando a voltar à normalidade, as informações que a gente tem é que os hábitos mudaram das pessoas e as empresas continuam sofrendo. Quer dizer, a saída da crise não é instantânea. Com essa recessão, com essa queda do crescimento de todos os países, aqui no Brasil também, ao redor de 10%, ou há essa coordenação, essa liderança que você está mencionando, ou vai ficar muito difícil. Como eu vejo, você falou muito nesses projetos de infraestrutura. Aqui no Brasil, a gente tem a tendência de achar que todos olham para o Brasil, que os projetos são muito grandes, então nós vamos competir com o mundo inteiro. Todo mundo vai querer, primeiro, se proteger e dinamizar alguns setores internos, substituir importação para ter segurança de saúde, de alimentação, e vai ter que competir no mercado global. Quer dizer, o comércio internacional vai passar por mudanças relativamente importantes e com protecionismo, com restrições sanitárias, e no meio de todas essas medidas estruturantes, como você mencionou, das reformas, de medidas que estão no Congresso, já estão no Congresso, a outra que também a gente poderia acrescentar, as medidas sobre energia, que é um outro setor que tem uma capacidade de atrair investimento muito grande. O problema é saber se, nesse ano eleitoral, no segundo semestre, com essas eleições municipais, se o Congresso vai ter atenção para fazer isso. E a preocupação do ano que vem, que é um ano que antecede a eleição presidencial, nós vamos ter, como você disse, liderança, vamos ter capacidade de superar esse momento de atenção maior para as eleições, para focalizar esses problemas. E eu acho que é importante a outra fala, a outra menção que você fez, da segurança jurídica. Não adianta nós termos grandes projetos de investimento de infraestrutura, porque nós não temos recursos internos aqui para atendê-los e vai ser difícil atrair o investimento externo se não houver essa segurança jurídica, esse marco regulatório que nós tanto necessitamos. Você acha que haverá clima político para nós avançarmos nessa agenda que prepara justamente até o fim do ano a saída, né, a recuperação das empresas, a volta do crescimento econômico? Olha, embaixador, primeiro eu queria passear rapidamente num assunto
que o senhor é o nosso professor, né? que são as relações internacionais, né? Eu acho que essa crise ela vai produzir alguns ajustes, né? Alguns até significativos nas relações, nas correntes de comércio no mundo. Nós somos um grande fornecedor de alimentos. Nós temos um setor, o setor do agro é um setor dinâmico, moderno, que continua se modernizando. Quer dizer, nesse arranjo, nesse início de arranjo de os países quererem diversificar os seus fornecedores, eu acho que, no campo do agro, nós podemos ser beneficiados, né? Porque os chineses, na relação de muita dependência na área de alimentos com os americanos, tiveram uma experiência negativa nesses últimos anos. No campo que o senhor chamou de substituição de importações, usando um termo que marcou muito a economia do nosso país a partir da década de 50, que os países podem buscar uma certa diversificação de fornecedores, principalmente industriais e na área de serviço. O Brasil, se preparar, evidentemente, pode ter oportunidades nesse rearranjo mundial pós-crise. Mas a pergunta direta que o embaixador me fez é se, tendo eleições municipais esse ano, né, seguramente ela terá que ser mudada de data, né, pelo que nós estamos acompanhando. E tendo no ano que vem, um ano que antecede a um ano de eleições presidenciais, se é possível estabelecer diálogo e estabelecer articulações que façam andar uma reforma de modernização, de temas estruturantes no país. Eu, sinceramente, embaixador, não vejo a menor dificuldade, né? Eu acho que o ambiente no nosso país, já há algum tempo, né? Quer dizer, o ex-presidente Temer só não aprovou a reforma da Previdência por um aspecto que todos nós sabemos, foi a questão do escândalo da JBS. Ali já tínhamos condições para aprovar uma reforma da Previdência Social, que é uma reforma dificílima. É só a gente olhar, abrir a janela, olhar o que aconteceu na França nos últimos meses para ver a dificuldade. Então, assim, o clima no Brasil, e acho que ele está presente, é um clima em que o brasileiro, que sofreu muito na recessão 2015, 2016, perdeu muita renda, né? Perdeu emprego nesse período. Quer dizer, o clima no Brasil é de um apoio para que a gente reencontre o nosso caminho de prosperidade e, na minha visão, ela tem prosperidade compartilhada com os brasileiros. Mas, enfim, eu acho que o clima é favorável. O que falta, e aí eu volto a um problema central, o que falta é liderança. Nós estamos vivendo um vazio de liderança, né? Uma enorme descoordenação, pouco diálogo no país, né? E aí eu acho que, assim, quando tudo vira para operar pensando em 22, aí você perde a capacidade de fazer o dia a dia, de dar os passos que são necessários para a caminhada de modernização do país. Assim, eu vou no ponto focal. As condições no país são muito favoráveis. Se a gente conseguir transformar essa briga miúda, essa agressão que está presente nas redes sociais, se a gente conseguir transformar essa energia numa energia de uma boa mesa redonda, que, antes de pensar nas próximas eleições, coloque na mesa o interesse das próximas gerações, o interesse nacional,
eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem capacidade de fazer avançar uma agenda modernizadora para o país. Quer dizer, não é possível esse sistema tributário que nós temos no país, é absolutamente disfuncional. Quer dizer, não é possível você ter uma máquina pública como essa que nós temos, embaixador. Agora, na crise, na pandemia, o governo precisou localizar, né, os trabalhadores da economia informal, e ele não conseguiu localizar os trabalhadores da economia informal. Quer dizer, pessoas que pagam impostos aos diversos níveis de governo, pagam impostos indiretos. Quer dizer, o pagador de imposto, o governo, uma instituição que foi criada pelo ser humano para servi-lo, o governo não conhece, não sabe quem são essas pessoas, não sabe quem é o vendedor de churrasco de uma esquina da cidade do Rio de Janeiro, não sabe quem é a vendedora de sanduíche de um terminal de transporte coletivo da cidade de São Paulo. Quer dizer, é disso que se trata. É um governo, é uma estrutura de Estado pré-histórica, né? Quer dizer, da idade da pedra lascada. Quer dizer, não se modernizou. São carreiras de estados onde as pessoas são promovidas por automatismo, sem nenhuma avaliação de desempenho. Quer dizer, a hora que nós temos de fazer a modernização da estrutura do Estado brasileiro é agora, inclusive, porque nós podemos contextualizar essa conversa, esse debate, com a própria pandemia, né? Então, assim, clima tem, né? Ambiente, eu acho que o ambiente é muito favorável. Eu me lembro quando dos episódios do Chile, muita gente, não, mas o episódio do Chile vai transpor para o Brasil. O ambiente no Brasil é muito diferente do ambiente do Chile. O Chile tem a sua história própria, que precisa ser melhor estudada, melhor conhecida. O que nós precisamos aqui é justamente da gente ter um nível de coordenação e saber o que precisa ser feito. Porque, assim, nós nascemos, né, ouvindo que o Brasil era o país do futuro. Esse futuro nunca chegou. A gente precisa se perguntar por que esse futuro não chega? Porque na vida, na trajetória brasileira, nós sempre apertamos o botão daquilo que a gente chama de caminho fácil. Fácil da demagogia, fácil do populismo, e ainda não tivemos a coragem de apertar o botão do caminho certo, né? De olhar as boas experiências mundo afora, copiá-las sem nenhuma vergonha ou adaptá-las à nossa realidade, para que a gente possa transformar esse enorme potencial que o Brasil tem, e tem potencial, né? Isso não é gogó, isso não é conversa para agradar ninguém. O país tem potencial, mas nós precisamos transformar esse potencial em oportunidades para o nosso povo, para a nossa gente, principalmente para os jovens, para que eles voltem a acreditar no nosso país. Para isso, nós precisamos apertar o botão do caminho certo, né? Não é fácil seguir o caminho certo, tem incompreensões, tem que gastar energia para convencer as pessoas, para mobilizar as pessoas na direção certa, mas é o que nós precisamos fazer no país. Então, assim, eu respondo, não tem problema ter eleições municipais esse ano, seja na data marcada, seja outra data que o Tribunal Superior Eleitoral venha a marcar. Não tem problema o ano que vem ser ano que antecede o ano eleitoral. Eu acho que dá para a gente andar com a agenda do país, modernizar o país e conseguir uma condição para sair dessa crise gerando oportunidades, gerando empregos, gerando crescimento econômico, que eu acho que deveria ser esse o objetivo de todos nós brasileiros, de uma maneira suprapartidária, sem visão de grupos, de facção, né? Para que a hora que chegar o momento de disputar o poder no Brasil, a gente saiba que nós vamos disputar uma coisa que está de pé, que está crescendo, que tem perspectiva futura e assim por diante, não um país que vai se arrastando na direção dos piores exemplos dos nossos vizinhos latino-americanos. Eu acho que a gente tem que virar essa chave e ir na direção certa. Eu acho, mas respondo ao senhor que tem todo o ambiente favorável para que a gente possa percorrer aí um caminho de reformas estruturantes e modernizadoras do nosso país.
Historicamente, aqui no Brasil, o Estado tem sido o indutor dessas reformas. Tudo começa a partir de uma ação do Estado. Agora, nessa crise, o Estado tomou iniciativas, tomou essas medidas emergenciais, apoio também aos menos favorecidos, mas falando dessa questão da desigualdade que você mencionou, o IBGE divulgou recentemente a informação de que mais da metade da população brasileira vive, em média, com R$ 15 por dia, que é realmente uma situação muito difícil. Essa ajuda emergencial agora de R$ 600 vai ajudar uma boa parte dessas pessoas que estão nessa situação mais dramática apontada pelo IBGE. Como você vê medidas que deveriam ser discutidas pelo Congresso, pelo Executivo, para tentar não fazer desaparecer, mas diminuir essas desigualdades e ampliar o apoio social. Quer dizer, a Bolsa Família foi uma iniciativa do governo que deu certo, ajudou muita gente. Como ampliar isso, como manter e como ficaria mais na frente esse apoio emergencial que o governo estendeu agora aos mais pobres, os autônomos, que não têm outros recursos para sobreviver? Eu acho que aí nós temos que, primeiro refletir sobre duas coisas. Primeiro, entender a desigualdade social e a baixa mobilidade que nós temos, né? Assim, nós somos um país com uma situação onde um cidadão que nasça numa área de favela, via de regra, morre, né, nessa área de favela. Não tem oportunidade de crescer na vida, de ascender dentro da nossa sociedade. Então, assim, isso tem uma linha do tempo, né? Tem uma história no nosso país. Quando a gente olha um pouquinho para trás e vê a dificuldade que o Brasil teve de abolir a escravidão, onde esse debate já era um debate muito sólido mundo afora, e nós já recebíamos pressões, inclusive internacionais, para abolir a escravidão, e o país resistia. Isso é uma cicatriz marcante, né, da nossa história. Quer dizer, e a abolição da escravidão não foi plena para os negros no nosso país. É só pegar o IBGE, que o senhor citou, e ver os dados da pobreza, da indigência no nosso país. Então, assim, a gente precisa entender profundamente essa má distribuição de renda no país. Acho que ela tem a ver com muita coisa, embaixador. Uma delas é com a máquina pública que nós temos no país. A estrutura pública, que é uma estrutura cara, né? E a gente precisa botar o dedo nessa ferida, ela custa ao cidadão 33% de tudo que nós produzimos, é uma estrutura cara e concentradora de renda, né? Quer dizer, ela não é um instrumento de distribuição de oportunidades para todos, né? Na verdade, é uma máquina pública caríssima, apropriada por grupos corporativos muito fortes, tanto do público quanto do privado, né? Com os incentivos de toda a ordem. Então, assim, nós precisamos desmontar, porque assim, é esse o dinheiro que nós temos, né? Quer dizer, as pessoas não têm um outro dinheiro ali na esquina, tem esse sonho de uma noite de verão. Agora mesmo nós estamos vivenciando isso durante a pandemia. Não tem um jeito da gente vender as nossas reservas que nós compramos para manter a estabilidade do país. Isso não resolve? Claro que não resolve. Não tem jeito de emitir dinheiro. Emitir dinheiro não é mais fácil do que vender títulos e assim por diante.
Então, assim, não tem caminho fácil, né? Mas tem caminho possível, né? Uma máquina pública que custa 33% do que a gente produz, ela precisa estar a serviço da distribuição de oportunidades, da quebra dessa histórica desigualdade social. Como é que faz isso? Tem que reformar o Estado brasileiro, né? Faz sentido esse sem número de carreiras no Estado brasileiro? Não faz, né? Então, assim, nós precisamos mexer com isso. Quando entra na pandemia, eu vou voltar a dizer, embaixador, o país entrou mal na pandemia. Entrou fragilizado na pandemia. Quer dizer, os números são gritantes. O país cresceu 1,1% no ano passado. O país era um dos mais endividados entre os países em desenvolvimento como proporção do PIB. O país com mais de 12 milhões de desempregados. O país com nível de investimento público e privado da ordem de 15 e alguma coisa, 15%, né, do que a gente produz. É só lembrar que, num período anterior, nós estávamos com investimento em 22%, 23%. Então, assim, nós entramos fragilizados e endividados. Da onde nós estamos buscando dinheiro para o auxílio emergencial? Nós estamos buscando dinheiro nas futuras gerações. Eu acho que a gente tem que falar a verdade com a população, né? Nós estamos nos endividando mais, nós estávamos com 76% como proporção do PIB de endividamento, que já era muito alto, já tirava a credibilidade do país, já colocava dúvidas sobre a solvência do país, e nós, em função da crise, tivemos que lançar mão de dinheiro das futuras gerações, endividando ainda mais o país. Então, assim, não tem fórmula mágica para isso, né? Não será endividando o país crescentemente que nós vamos resolver os nossos problemas. Mas, evidentemente, que tem uma pauta aí, né? E nós temos como trabalhar essa pauta. Tem uma pauta de modernizar esse Estado brasileiro e colocar esse Estado, que é um Estado concentrador de renda, a favor da distribuição de renda. Tem uma pauta que é a pauta do saneamento. É possível levar água tratada para a casa dos brasileiros, é possível universalizar esse serviço, é possível universalizar a coleta e tratamento de esgoto, quer dizer, no nosso país. Então, assim, caminho fácil não tem, mas tem caminho possível. Como é que nós podemos fazer para frente? Nós podemos modernizar esse sistema, pegar esses programas sociais que foram criados principalmente depois da Constituição de 88 para cá e unificar esses programas sociais, quem sabe fazer um programa de renda mínima, mas não vamos pensar que a renda mínima vai ter um valor extraordinário. Não vai, porque é um país pobre. Pode ficar rico no futuro, e aí pode ter condições de fazer mais pelo seu povo, pela sua gente. Mas hoje é um país que é rico em potencial, mas pobre no desenvolvimento. Então, assim, é essa equação que nós precisamos conversar com a população, olhar no branco do olho da população e aí, sabe, conversar a realidade, mostrar que tem caminho, mobilizar na direção do caminho certo, motivar as pessoas e colocar o país para andar para frente. Então, assim, se tem uma coisa que chama a atenção dessa crise, embaixador, eu não tenho dúvida, ela escancarou os nossos problemas sociais. Colocou nas primeiras páginas dos jornais, sabe, as condições de vida nas favelas brasileiras, colocou lá no Fantástico as condições de vida das aglomerações sub-humanas que nós temos no Brasil. Então, assim, nós temos desafios e nós precisamos superar esses desafios. É possível? Claro que é, né? Mas não será no populismo, não será na demagogia. Eu vou uma expressão do meu saudoso pai, não será cortando o caminho, né? Vai ser enfrentando aí desafio a desafio, no sentido de modernizar o país e aí fazer um país com a melhor distribuição de renda. Nisso aí é básico a gente melhorar a educação fundamental, a educação básica do nosso país, que é de
de baixa qualidade, nós temos que superar. Esse é um enorme desafio para que a gente possa mudar o quadro social do nosso país. Mas a minha resposta é que é possível, né? E aí nós precisamos trilhar esse caminho, não é achando que nós vamos tropeçar num pote de ouro, né? Eu vejo os políticos brasileiros nas últimas semanas achando que tropeçaram num pote de ouro, né? Não tem problema, a gente modifica essa lei aqui, vai custar só mais 30 bilhões, só mais 40 bilhões, como alguém que tropeçou num pote de ouro, né? Nós não tropeçamos num pote de ouro, nós tropeçamos numa crise humanitária grave que nós temos que encarar, e para encarar, nós estamos indo além do endividamento do país. E aí nós temos que ter consciência e saber gerir esse processo para não inviabilizar o país no pós-crise. Esse é o desafio, é um desafio mesmo de coordenação, de gestão, de saber as consequências de cada medida que está sendo tomada, quanto custa cada medida que está sendo tomada agora, né? E como é que vai custar isso no futuro, para que a gente possa evoluir com o país, coisa que, infelizmente, na maioria das vezes, nós perdemos oportunidades ao longo da nossa história. Há algumas perguntas aqui sobre a hierarquia das reformas. Eu acho que essa questão da reforma do Estado talvez seja a mãe das reformas, né? Porque dela depende muitas outras. E nós vimos agora, nessa semana, o problema que foi reduzir salário de funcionário público, suspender a remuneração, reajuste da remuneração por algum tempo. Os grupos de pressão e os grupos que têm privilégios dentro da sociedade brasileira são muito fortes, né? Estão representados no Congresso, né? Essa eu vejo uma dificuldade grande para se avançar nessa reforma do Estado, que é realmente o motor para ativar as outras reformas todas que decorrem da ação do Estado, do Congresso. Tem um outro aspecto que foi mencionado de passagem, que vai se transformar, eu acho, num problema político mais na frente, que é essa questão da fiscalização, né, da visão fiscalista, vamos dizer, e a visão expansionista. Quer dizer, temos que gastar o que for necessário para atender a demanda da sociedade, dos mais pobres, das empresas, dos estados, dos municípios. Na Europa, na França e na Inglaterra, está sendo feito isso. Nos Estados Unidos foi feito isso. Gastaram sem medir esforços. Na Europa, a maioria dos países não está cumprindo o mínimo de relação dívida-PIB imposto pela União Europeia. Vários países estão com dívidas, a relação dívida-PIB acima de 100%. Nós estamos com 70 e tantos por cento. É possível, segundo os economistas, que a gente chegue aí a 90% com esses gastos todos que nós fizemos. Mas como é que fica? Como é que fica? Qual é a sua visão sobre essa dicotomia, esse debate que já se colocou no meio acadêmico entre você gastar ou você ter uma visão de contenção, de austeridade fiscal? Na medida do teto dos gastos, né, há uma provisão que permite que o teto dos gastos seja ultrapassado dependendo de situações emergenciais, de situação de crise. O ministro Paulo Guedes, que tem essa visão liberal, está se confrontando agora com esse dilema, com a visão keynesiana de ampliação dos investimentos, e acenou até com a possibilidade de impressão de moeda, e o Banco Central conseguiu até aprovação para a autorização para comprar títulos públicos. Qual é a sua visão sobre essa divergência entre as duas visões na área de gasto público? Embaixador, são duas questões que o senhor
trouxe para o debate. A primeira, o senhor pediu que colocasse uma hierarquia em relação às reformas necessárias. Assim, eu acho que a hierarquia é sentido prático, né? Quer dizer, você tem duas ações já tramitando no Congresso Nacional. Uma é o novo marco regulatório de saneamento. Eu não tenho dúvidas. Se o Congresso Nacional, né, concluir essa votação durante esse processo agora de transição, ele marca um gol, né? Um gol a favor do país, a favor do desenvolvimento do país, né? Nós temos no Congresso também as medidas das duas PECs, a PEC do Pacto Federativo e a PEC emergencial, que, na verdade, elas convergem para tratar de um aspecto que é a capacidade dos entes subnacionais de gerirem as suas respectivas realidades fiscais. Então, assim, são duas medidas que já estão no Congresso. Tem duas medidas que estão ainda fora do Congresso, né? Uma é a reforma administrativa, que eu chamo de reforma de RH. Eu acho que era muito importante que, em algum momento, o governo colocasse essa proposta para tramitar. A outra, tem até uma proposta na Câmara, outra no Senado tramitando, né? Mas era importante que o governo oferecesse a sua proposta de reforma tributária, né? Então, assim, eu acho que tem medidas importantes. Esse ano é o último ano do Fundeb, nós teremos que discutir o que fazer, né? Qual o passo que nós, como nação, vamos dar, que é a discussão do financiamento da educação básica no nosso país. Então, assim, eu acho que a hierarquia, que é a pergunta que foi colocada, é o sentido prático, né? Assim, se você conseguir votar agora o marco regulatório de saneamento, você dá um passo importante. Eu tenho certeza que isso vai repercutir muito positivamente. Se você consegue ajustar as duas PECs, do Pacto Federativo e a PEC emergencial, talvez transformando num texto único, sabe? E vote, né? Isso é muito bom. Se o governo, em algum momento, coloca a sua visão de mudança tributária, de reforma tributária e de reforma administrativa, também isso vai ser muito positivo, né? Então, essa é a primeira parte da pergunta, né? Importante é que, no correr dessa travessia, a gente consiga evoluir na modernização do nosso país. A segunda é sobre gastos públicos, né? Sobre duas visões que nós temos no país, né? Historicamente, né? Assim, os fiscalistas de um lado, os desenvolvimentistas do outro. Então, a primeira observação que eu tenho que fazer é que, na chegada da crise no Brasil, esses dois grupos se uniram na mesma posição, né? E todos defenderam a expansão do gasto público, mesmo com a consciência de que o país é um país com alto nível, já era um país, antes da chegada da pandemia, com alto nível de endividamento. Então, assim, você não teve uma disputa nesse momento. O que tem de debate agora, eu acho que é muito procedente, assim, quer dizer, aonde colocar o dinheiro público, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos apoiar empresas para que as empresas consigam atravessar a crise mantendo os empregos, né? Mas aí chega no guichê do governo uma empresa que, muito antes dessa crise, já não conseguia pagar suas contas, já não tinha competitividade no mercado e assim por diante. Quer dizer, faz sentido jogar dinheiro fora, dinheiro público, dinheiro do cidadão, no caso, dinheiro das futuras gerações, né? Para você injetar
em atividades que, na verdade, são produtos de lobby aberto de interesses que não fazem sentido. Então, assim, faz sentido colocar dinheiro no Sistema Único de Saúde? Todo sentido, né? O Sistema Único de Saúde é um sistema hierarquizado, descentralizado, está presente no município, que é a porta de entrada do sistema, está presente no Estado, que é um provedor de serviço secundário e terciário, né? Então, assim, faz todo sentido. Faz sentido um auxílio emergencial para a economia informal do país, que, de repente, vira do dia para a noite renda zero, né? Que é isso que aconteceu com as pessoas da economia informal, viraram renda zero. Faz sentido. Um apoio transitório, né? Com data para começar, com data para terminar. Agora, é muito importante saber que o que nós estamos fazendo de endividamento fragiliza o nosso país a médio, longo prazo. Então, assim, não pode brincar com a situação dessa. Quer dizer, é uma situação para olhar caso a caso qual é o gasto que nós estamos fazendo, qual é o sentido desse gasto, porque nós vamos ter que resgatá-lo ali na frente, né? Então, assim, eu acho que não é hora de uma disputa sem sentido, assim, porque todos são a favor dessa ampliação de gasto. O que está se buscando, e eu acho que aí está se buscando, eu acho que nós devemos ser convergentes em relação a isso, é olhar a qualidade da alocação desse dinheiro. Faz sentido? Não, não faz sentido. Então, nós não vamos colocar dinheiro aqui. Faz sentido passar renda para quem ficou com renda zero? Faz sentido. Vamos passar por um tempo determinado e vamos seguir em frente, buscando que o país volte a crescer, volte a gerar oportunidades e assim por diante. Então, assim, essa é a minha visão, né? E quanto menos nós sacarmos contra o futuro, eu não tenho dúvida nenhuma que será melhor para a retomada do país no pós-crise. Isso aí não precisa ser economista para entender de uma realidade como essa. Em relação ao Banco Central ter recebido na PEC que lhe deu amplos poderes agora para ir para o mercado secundário, adquirir títulos públicos, adquirir títulos privados, eu acho que robustece a nossa autoridade monetária, né? Mas ela precisa ter muito cuidado, e aí é um alerta que eu faço, no uso desses novos poderes, né? Porque sacar em direção a um risco moral é uma situação crítica num campo como esse. Quer dizer, e não tem jeito. Assim, nós não estamos nesse momento para salvar quem fez aplicações que não deram certo, fundos que fizeram apostas que deram errado. Assim, até porque, embaixador, se esses fundos tivessem feito aplicações que dessem certo, eles não recorreriam a nós, sociedade, não recorreriam às nossas autoridades de governo para buscar nenhum tipo de ação, né? Então, assim, precisa ter muito cuidado para a gente não usar esses novos poderes que o Banco Central adquiriu de uma maneira que leve, eu vou usar a expressão dura, a uma crise a partir de uma evolução de risco moral, por exemplo, indo fazer salvação de fundos que deram errados, títulos sem valor e assim por diante, porque isso vai jogar no passivo do Banco Central e, consequentemente, no passivo do Brasil. Então, por isso é que eu digo, assim, todos nós
somos a favor de uma ação forte. Só o Estado tem força numa crise dessa, que desliga a tomada e desorganiza oferta e demanda. Só o Estado tem capacidade de entrar e agir. Mas existem ações corretas, éticas, existem ações que não devem ser praticadas no momento desse, até porque o dinheiro que financia isso é dinheiro público, é dinheiro da atual geração, e, infelizmente, nós estamos sacando, porque nós estamos nos endividando brutalmente, nós estamos usando dinheiro das futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, assim, se o dinheiro público já é sagrado, um dinheiro público que a gente está sacando nas futuras gerações é um dinheiro que nós precisamos alocar com muito senso de justiça. Tem que fazer muito sentido o que nós estamos fazendo na administração dessa crise. Nós estamos chegando quase no final e eu gostaria de fazer mais uma provocação. Nós sabemos que não há vácuo em política, né? O vácuo é ocupado por alguém. E você falou muito na falta de liderança, na falta de comando, de falta de coordenação. Como você vê essa questão da liderança? Os partidos políticos, o Congresso, a sociedade, grupos da sociedade, quem pode, na ausência de liderança, quem poderia entrar e preencher esse vazio que existe hoje? Olha, eu estou há semanas respondendo essa mesma pergunta, né? E então, assim, é muito claro para mim a resposta para uma indagação como essa. Quer dizer, nós estamos num regime presidencialista, né? Quando o Executivo Federal não funciona ou funciona parcialmente, nada, nem nos outros poderes, nem na sociedade, supre o vazio dessa ação, né? É importante dizer isso. Então, tudo que eu falo sabe, é torcendo, é trabalhando, assim, é um tensionamentozinho que eu faço como cidadão, né? Significo ter um peso pequeno, sou até baixinho, né? Então, assim, mas é um tensionamento que eu faço para que as autoridades próprias assumam as suas responsabilidades. Outro dia eu disse num debate, embaixador, assim, quando eclodiu, eu já participei de administração de crise, de greve de polícia militar, problema de Mariana, que nós, capixabas e o governo de Minas, junto com o governo federal, tivemos que administrar, greve de caminhoneiros, enfim, assim, posso citar aí muitas. O impacto da greve da crise de 2008, 2009 nas finanças estaduais. Eu era governador do estado, aquela que foi chamada de Marolinha, que Marolinha não tinha nada. Enfim, e vivenciei como congressista, como senador, a crise do apagão. Fui, inclusive, membro da comissão mista que cuidou, que acompanhou a ação do governo federal na época do apagão. Então, assim, eu tenho citado, inclusive, o gesto praticado pelo ex-presidente Fernando Henrique. Veio a crise, ele escolheu, da sua confiança, uma pessoa para liderar o enfrentamento à crise, a figura de Pedro Parente, um técnico extremamente qualificado. Mas ele não só escolheu, ele empoderou o Pedro Parente, lhe deu carta branca para montar uma boa equipe de trabalho e implementar as providências para que a gente superasse aquele episódio, que foi um episódio impactante na economia brasileira naquele período. Então, assim, eu estou falando isso porque, por exemplo, se o atual presidente não tem vocação para ser gestor de crise, problema nenhum. Se ele delega alguém, dá competência a alguém para que possa fazer esse trabalho, é isso que o Brasil precisa. Se delega para alguém poder conversar com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, com o Senado, com a Câmara, com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade de uma maneira geral,
É isso que nós estamos precisando. Quer dizer, nós estamos perdendo tempo e nós estamos patinando por falta de coordenação nas nossas ações. E lembrar que a crise começou lá do outro lado do mundo. Nós tivemos o que outros povos não tiveram. Nós tivemos tempo, inclusive, que é uma coisa preciosa na gestão de crise, volto a dizer. Nós tivemos tempo que, infelizmente, não usamos. Mas, sabe, quanto mais rápido essa ficha cair, né, e a gente tiver uma boa coordenação do governo central, aí eu estou lhe respondendo com clareza, quem tem essa atribuição é o governo federal, quem tem Banco Central para agir numa hora dessa é o governo central, quem tem Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional para agir é o governo central. Então, assim, essa é uma função que não tem como terceirizar, né? Não tem como terceirizar, não tem como a sociedade civil se organizar para suprir, não supre, né? O que as instituições podem fazer nesse momento, o que a sociedade pode fazer é trabalhar para que rapidamente a gente viva um período em que a razão prevaleça e que a gente tenha um nível de coordenação necessário a uma crise que, eu volto a dizer, é uma crise que as nossas gerações, eu estou colocando no plural porque é isso mesmo, as nossas gerações não viveram, né? É uma crise devastadora, né? Porque ela simultaneamente ela tira vidas humanas e, ao mesmo tempo, desorganiza completamente a economia, destruindo riqueza mundo afora. Então, assim, uma crise dura como essa, nós precisamos de um exercício de liderança muito forte, de um exercício de coordenação, articulação muito forte, de um exercício de diálogo muito forte entre instituições, líderes, poderes e assim por diante. É isso que eu clamo como cidadão, né? Então, assim, não tem como encontrar... O senhor perguntar, não tem vácuo. Nesse caso, não tem como esse espaço ser ocupado, senão pelo governo central, e a minha torcida é essa. Por isso que eu disse que a hora, na minha visão, é de sentar todo mundo numa mesa redonda. A hora não é de brigalhada, a hora não é de disputa política, de luta política. A hora é de união nacional. Quando a gente olha lá na Alemanha, eu volto a citar, e vê a Angela Merkel, final de ciclo político, ela pessoalmente já doente, mas a capacidade de unir o país, liderar o país e fazer um enfrentamento diferenciado, que é um dos bons exemplos, não é o único, é um dos bons exemplos que nós temos no mundo. E a Alemanha é um país populoso, né? Não é um país de 4 milhões de habitantes, né? É um país populoso, é uma nação importante no mundo e está conseguindo fazer uma boa gestão, né? Numa crise dura, difícil, dolorosa, sofrida como essa que nós estamos enfrentando. Então, a minha palavra é no sentido de estimular, né? Volto a dizer, eu sei do meu tamanho, eu não tenho representação no país, mas de estimular, até de tentar, como cidadão, induzir para que a ficha caia e a gente possa organizar melhor o enfrentamento dessa crise. Eu acho que como a gente pode preencher esse vácuo, embaixador, de certa forma, tentando induzir a práticas de responsabilidade e bom senso, que é o que deve presidir a ação num momento desafiador como esse. E que vai ser marcante. Assim, nós vamos sair do outro lado e muita coisa vai estar plenamente alterada na vida humana, até na maneira da gente trabalhar, e tantos outros procedimentos que a gente está vendo aí a crise empurrar já em outra direção e, em alguns casos, acelerar mudanças que estavam ocorrendo timidamente na sociedade. O ministro Toffoli ontem propôs justamente esse grupo de trabalho para coordenar a saída da segunda fase, né, de como acabar com o isolamento e voltar
começar a voltar à normalidade. Na terceira fase, o governo, como indutor, como eu me referi antes, já criou, tem um grupo de trabalho criado no âmbito da Casa Civil para exatamente fazer essa coordenação, quer dizer, incluindo os empresários, incluindo os trabalhadores, incluindo a academia, enfim, a sociedade civil. Quer dizer, no caso da terceira fase, o governo se antecipou, já existe o grupo de trabalho, agora o fórum para a discussão de tudo isso já existe. Vamos esperar que, como você diz, que esse fórum seja eficiente para incluir todos representantes de todos os segmentos da sociedade para propor, acima de ideologias, acima de partidos, medidas que pavimentem a saída desse isolamento para a recuperação da economia de maneira mais eficiente possível, com essas reformas, essas medidas que você apontou hoje aqui. Eu acho que, se você quiser completar, nós, depois dessa observação, nós encerraremos o programa. Olha, embaixador, amigos que estão nos acompanhando, amigas, foi um prazer debater, conversar, né? Eu volto a dizer, nós estamos numa travessia, e aí eu não estou falando nós brasileiros, nós planetários, estamos numa travessia complexa, desafiadora. Talvez a melhor postura diante de uma travessia dessa é a humildade, né? Porque nós temos o desconhecido como um elemento permanente nessa crise, quer dizer, e a humildade buscar campos de convergência, né? Sabe, eu acho que, usando a linguagem do futebol, quer dizer, não é hora de ficar dando cotoveladas em quem você não tem 100% de convergência no pensamento. É hora da gente juntar as forças. É uma travessia difícil, né? O mundo está empobrecendo, o Brasil está empobrecendo mais do que o mundo. Eu tenho que dizer isso, lamentavelmente, né? A gente precisa ter consciência disso, né? E ter a capacidade de unir forças para reduzir o impacto dessa crise, amortecer o impacto dessa crise naquilo que for possível. Reduzir, a primeira coisa é salvar vidas humanas, né? Nós estamos vendo aí, cada dia, a evolução de mortes no mundo e no nosso país. Então, a primeira tarefa é salvar vidas. A segunda tarefa é salvar empregos, que são muito importantes. A atividade econômica é muito importante. Salvar empresas que façam sentido ser salvas, como eu disse anteriormente, né? E preparar, né, essa travessia, né? Ter que conviver com vírus, sem a vacina, sem o remédio, por um tempo, quer dizer, ter um protocolo muito bem montado e ter a capacidade de induzir com medidas, muitas que eu citei aqui, muitas que não deu tempo de citar, que podem dar tração à economia brasileira. Eu acho que isso que nós precisamos. Nós precisamos sair dessa crise com tração para voltar a crescer e para voltar a gerar oportunidade para os brasileiros, principalmente para os jovens brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar com um dos grandes quadros da diplomacia brasileira. Aliás, uma diplomacia que é motivo de admiração e de respeito para todos nós brasileiros. Inclusive, ela tem uma admiração histórica das próprias lideranças mundiais. Então, prazer, embaixador Rubens Barbosa. O senhor sabe que eu sou uma pessoa que lhe admiro muito, né? Pelo seu conhecimento, pelo seu talento e pela sua história profissional. Então, foi um prazer muito grande a gente trocar ideias nessa tarde que já vai anoitecendo. Muito obrigado. Abraço a todos.
Muito obrigado, Paulo, pela sua apresentação, pelo diálogo franco que nós mantivemos. E vamos fazer um coro para que a gente consiga avançar nessa agenda tão delicada, nesse momento que é um momento de guerra, em que a crise vai ter, já está tendo e vai ter efeitos ainda mais profundos nos próximos anos. Queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer também a todos que participaram conosco nessa reunião e nos encontramos na próxima sexta-feira.